Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos vocês. Queridos, hoje eu gostaria de fazer um breve devocional com vocês. Eu quero ver um texto com vocês, vermos algumas coisas que João ele fala a respeito do bom pastor que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus. E hoje eu quero trazer com vocês um breve devocional em relação a isso, e eu quero tratar um texto da palavra de Deus que se encontra em João, capítulo 10. Entretanto, eu quero orar com vocês agora. Eu quero orar para que o Senhor venha cada vez mais abençoar a vida de vocês, o lar de vocês. Nós sabemos que esse é um momento um tanto quanto atípico que nós fazemos aqui na nossa igreja. Entretanto, eu quero abençoar a vida de vocês, aqueles que nos assistem agora, neste momento, você que está aí do outro lado da tela, que o Senhor venha cada vez mais abençoar você e a sua família. E neste momento, vamos orar ao Senhor? Eu quero que você se sinta em paz, tranquilo, à vontade aí na sua casa. Entretanto, com toda reverência, vamos orar ao Senhor, vamos ler a sua palavra, vamos aprender aquilo que o Senhor tem a nos instruir nesta manhã. Então vamos lá? Então se você tem esse costume, curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Querido Deus, obrigado, Pai, pois nós estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, mesmo que em meio a uma metodologia diferente pela qual eu estou do outro lado da tela e o meu irmão que está assistindo agora, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem preparado várias coisas para nós. Louvado seja o nome do nosso Deus, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de ter, ó Pai, essa ferramenta à nossa disposição agora, e que o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, venha ser cada vez mais engrandecido por isso. Abençoe, ó Pai, a vida dos meus irmãos, a vida desta igreja, ó Pai, aqueles que nos assistem agora. Louvado seja o nome do nosso Deus pelo cuidado que o Senhor sempre tem conosco. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha cada vez mais nos abençoar e que os nossos corações, ó Pai, as nossas mentes, os nossos anseios, que venham estar, ó Pai, agora tranquilos, suavizados no Senhor, para que nós venhamos, ó Pai, nos ater aqui neste momento em atenção à Tua Palavra, para aprendermos um pouco mais daquilo que o Senhor deseja falar em nós. Muito obrigado por esse momento. Louvado seja o nome do nosso Deus por tudo que o Senhor faz pelas nossas vidas. Perdoe os nossos pecados. Essa é a nossa oração, ó Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero que vocês, então, tendo uma Bíblia aberta aí, por mais que eu vou ler o texto, é importante que você acompanhe este texto comigo, que se encontra lá em João, no capítulo 10, e eu vou fazer de uma forma um tanto quanto pausada, pois eu quero tratar com vocês 3 grandiosíssimos pontos neste momento. Entretanto, eu vou fazer de uma forma um tanto quanto mais coordenada, eu vou ler o texto, explanar sobre ele. Depois, no segundo ponto, eu vou ler o outro texto e explanar sobre ele, por fim, o terceiro ponto, para que de uma maneira pausada nós venhamos entender este texto de uma forma completa, de um panorama melhor e, de certa forma, para ficar mais fácil para que vocês me acompanhem, certo? Então, João, capítulo 10, eu vou começar a ler a partir do verso de número 7. Nós bem sabemos que este texto é um texto que fala exatamente do cuidado de Deus para nós, fazendo uma metáfora em relação ao cuidado de um pastor de ovelhas e, propriamente dito, a ovelha que é cuidada, subordinada diretamente desse Senhor. E nesse texto de João, capítulo 10, João ele vai trazer exatamente essa metáfora. E Deus, na pessoa de Jesus Cristo, vai trazer uma parábola para nós, um ensinamento pela qual Ele está instruindo aqueles que ouvem nessa nuance do texto, neste momento, em o que significa ser uma ovelha pertencente a um Senhor. E ainda mais, que é exatamente esse o foco que eu quero tratar com vocês neste momento. Qual é o cuidado desse pastor para com as suas ovelhas? Se você já é do Senhor, essa mensagem é para você. Pois aqui nós aprendemos exatamente como que Deus, dentre vários cuidados que Ele tem por nós, quais são alguns desses cuidados e qual a forma que Ele nos trata. Entretanto, se você não é ainda convertido, não se encontra como ovelha do Senhor, também é uma mensagem para você, porque aqui nós encontramos uma mensagem de esperança.
esperança pela qual agora nós já temos um Senhor, temos alguém pela qual nos atém em seus braços, nos ajuda nos meios das nossas dificuldades, coisa que no mundo cotidiano, na vida diária, no mundo perverso, no mundo mal, aonde jaz do maligno e toda a ira, nós não encontramos. Nós não encontramos, mas no Senhor nós encontramos um bom cuidado e é somente nele que nós temos o nosso refrigério. É exatamente isso que eu quero tratar de uma forma breve com vocês nessa manhã, certo? João, capítulo 10, eu vou ler do verso de número 7 até o verso de número 10 em primeiro momento. Acompanhe o texto aí na sua Bíblia comigo. O texto da palavra de Deus nos fala: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Queridos, a primeira coisa que eu quero que você aprenda e eu quero que você entenda neste texto sobre o seguinte tema: Jesus, Ele é a nossa porta. E queridos irmãos, é muito importante nós entendermos porque a história da salvação de Deus, que começa desde o Antigo Testamento, ela tem um caminho, ela tem um meio de entrada, ela tem um direcionamento, é uma narrativa um tanto quanto completa. E é interessante que desde o Antigo Testamento até o Novo, até os dias que nós estamos vivendo e até o Senhor Jesus retornar, o único meio pela qual nós herdaremos a vida eterna é exatamente aquilo que aprove Deus Pai nos entregar para que nós possamos ser reconciliados com Ele. Então, o meio de entrada para uma vida de abundância é uma porta, como se fosse numa metáfora. Você entra numa casa mediante a porta, e a porta para a entrada na vida da eternidade, para a entrada em uma vida de abundância e tranquilidade e suavidade que somente nós podemos encontrar em Deus Pai, ela é intermediada na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando Jesus ele vai tratar exatamente dessa parábola, ele vai nos mostrar que o próprio Deus, na figura de Cristo, é a entrada da vida eterna. A primeira coisa que nós entendemos é isso. Porque, queridos irmãos, uma coisa tem que ficar um tanto quanto claro para nós. Deus, Ele sempre oferece aquilo que Ele é. Vou repetir para vocês. Deus, Ele sempre oferece aquilo que Ele é. E Deus, Ele oferece salvação. Ele é a salvação. Deus, Ele oferece refrigério. Ele é o refrigério. Deus, Ele oferece tranquilidade. Ele é a tranquilidade. Mas Deus também oferece para aqueles que não aceitam o juízo. E é a palavra dEle e Ele também é o juiz. Então, queridos irmãos, Deus ele sempre oferece aquilo que Ele é. Se Ele oferece amor, Ele é amor. E eu quero trazer com vocês exatamente o seguinte princípio. Deus ele é a porta pela qual todas as coisas na vida eterna e na vida celestial acontecem. E Deus ele é a maior personificação de graça. Porque, queridos irmãos, é impossível nós, de certa forma, procurarmos adjetivos para qualificarmos as características de Deus. Porque todas aquelas palavras que nós podemos utilizar, seja no português, inglês, no hebraico ou no grego, que é a atual conjuntura do texto aqui, queridos, não existe nenhum adjetivo que possa caracterizar com perfeição aquilo que Deus é. Deus, Ele é aquilo que Ele é. Exatamente por isso que no Antigo Testamento, até mesmo no Novo, até mesmo nas representações de Jesus Cristo, Ele sempre fala que Ele é o grande eu sou. Porque para que nós venhamos traçar uma personificação, tentar entender a grandiosidade de Deus e o fato dele ser quem Ele é, não tem um adjetivo a não ser falar que Ele é o próprio Deus. É exatamente por isso que nós entendemos as falas de Cristo, a Deus no Antigo Testamento falando que Ele é Yahvé, o grande eu sou,
Porque, queridos irmãos, Deus, Ele é e Ele sempre oferece aquilo que Ele é. E Ele oferece para nós aquilo que Ele tem de melhor, que então é Ele mesmo. Então, Jesus, neste ponto aqui, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a nossa direção. Agora, diferentemente de outras épocas, nós já não somos mais ovelhas perdidas. Quando outrora os propósitos estavam corrompidos e não sabemos o que fazer, agora nós já sabemos o que fazer. E eu não quero dizer que nós conhecemos o dia de amanhã, porque isso se trata de um outro aspecto. Mas nós sabemos o que fazer, por quê? Porque os preceitos do Senhor já estão na sua palavra. E o que sabemos que devemos fazer é ser santo como Ele é. Então, Jesus, Ele é o meio de todas as coisas. Ele é o meio para uma entrada, para um reino pela qual nós vivemos e vivemos em abundância. E o que é belo, queridos irmãos, que Jesus Cristo, Ele vem, no versículo de número 10, nos mostrar isso de uma forma clara. Porque Ele veio anunciar a nós exatamente essa redenção que nós precisamos. Porque o homem é mau. O homem, ele é tendenciado à ira. O homem, ele precisa de salvação de si mesmo. E Jesus, ele não veio para, em primeira instância, condenar. Ele veio para salvar, porque ele nos ama. Ele veio para conceder o seu Filho para que nós venhamos ter uma nova chance. Essa é a ideia. E o fato de Jesus mostrar que Ele é a porta, Jesus é a qual nós entramos como as suas ovelhas num aprisco. Aprisco, para aqueles que não entendem, é como se fosse um local aonde as ovelhas elas são guardadas para que o lobo ou outros animais selvagens não venham tragá-las. Essa é mais ou menos a ideia. É como se fosse um local que elas ficam ali reclusas. Uma outra ilustração, pode ser um pouco mais claro para você, que tem o mesmo contexto, quando nós vamos na fazenda, as galinhas, elas sempre são presas no galinheiro à noite para dormir. Por quê? Para que não venha um bicho ou um animal selvagem para que venha matá-las. As ovelhas são da mesma forma. Só que ao invés de ser um galinheiro para galinha, para as ovelhas é um aprisco. E por que isso é importante? Porque as ovelhas, elas são animais indefesos. Elas não têm absolutamente nenhuma característica para, de certa forma, ataque. Elas sempre são passivas. E elas precisam de um cuidado tal que somente é oferecido por alguém que tem esse poder, que no caso é o pastor das ovelhas. É aquele quem cuida. E nós somos assim. Nós, queridos irmãos, somos pessoas que necessitam de serem cuidadas o tempo inteiro. E Deus, Ele promete isso para nós a partir do momento que nós entendemos isso e entramos nele, vivemos Ele, pela qual Ele é a porta. A segunda coisa que eu quero ver com vocês é do verso 11 até o 14, que diz assim: Eu sou o bom pastor dará vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. A segunda coisa que eu quero ver com vocês, queridos irmãos, é que Jesus, Ele é o conhecido das suas ovelhas. O que precisa ficar claro para nós aqui, neste momento, para que nós venhamos a entender esse ponto, queridos irmãos, é que nós estamos sempre em constante cuidado. Não necessariamente um cuidado de alguma pessoa, de alguma... entende? Como se nós tivéssemos um tutor, mas o que o texto está querendo nos mostrar é que nós sempre estamos em cuidado de alguma coisa. Por exemplo, aqueles que são gananciosos, eles estão sobre os cuidados da sua própria riqueza. Aqueles que são totalmente dependentes de outras pessoas, elas são cuidadas pelo simples momento e o prazer de tê-las perto. Aqueles que têm o coração no seu trabalho, elas são cuidadas e alimentadas exatamente pelo fato de ter um bom ambiente de trabalho e, de certa forma, colocar o seu coração naquilo.
Entretanto, nada disso que eu acabei de mencionar para trás nos traz uma segurança, porque nos momentos de dificuldade, queridos irmãos, é muito interessante, é somente Deus que serve. Preste atenção numa ilustração breve. Queridos, pense numa pessoa que ela é extremamente rica, e ela não é uma pessoa devota a Deus, viveu uma vida de desilusão com o Senhor, sabe? E assim, de certa forma, sempre foi reclusa com as coisas de Deus, ausente, não quis saber, ou até muitas das vezes, de certa forma, ia de confronto àqueles que eram próximos a eles, que eram crentes, enfim, situações diversas. No fim, uma pessoa que não gosta do Senhor, não gosta de viver uma vida assim. E aí, ela tem a sua fé no dinheiro e ela fica doente. E aí ela começa a fazer um tratamento no hospital e até em primeira instância dá certo. Entretanto, o tempo vai se passando e aí uma coisa não dá certo, uma coisa não dá certo, uma coisa não dá certo. Até chegar um determinado momento que o médico fala assim, olha, tentamos de tudo. Agora é fazer um paliativo, é só cuidar daquilo que você sente porque já não tem mais solução, já não temos mais o que fazer para tratar uma causa primária. E aí a pessoa chega a uma conclusão, Senhor, me ajude. E é muito interessante, queridos irmãos, que o fim de todas as coisas sempre é Deus. Sempre é Deus. Mesmo que nós coloquemos os nossos corações em outras coisas, essas coisas elas nos matam e elas acabam, elas perecem. E aí a gente vai com os nossos corações inclinados para aquele que nós sabemos quem pode fazer todas as coisas, que é o Senhor. E aqui, essa parte, pelo fato de mostrar que Jesus ele é o conhecido das suas ovelhas, ela vai falar exatamente dessas nuances da vida. Porque, queridos, tudo aquilo que nós colocamos nos nossos corações e somos dependentes, cessa. Nada é suficiente para nos conduzir a um cuidado pela qual nós precisamos a não ser Cristo. E essas coisas que perecem, na nossa palavra, é chamado de salteadores. Então, tudo aquilo que compete na sua vida, que te gera dependência, vai perecer, é chamado de salteador. E aí você vai entender que em determinado momento da vida até poderia ter te conduzido um prazer, poderia ter te conduzido uma satisfação, mas a verdade é única. A causa primária de todas as coisas sempre sempre foi e sempre será Deus, na pessoa de Cristo. Porque, queridos, Ele quem é suficiente para nós. E aí, aqueles que estão em Deus, eles nunca mais, em hipótese nenhuma, sentirão necessidade de outras coisas, porque eles já têm aquilo que é o de melhor, que é a figura de Jesus. Uma outra parte da nossa Bíblia que vai falar sobre esse cuidado pastoral traz exatamente essa ideia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. O que nada vai faltar? É o próprio Deus na sua vida. É Deus na sua vida que não vai faltar e com esse motivo, nada vai pendenciar o seu coração e a sua visão, porque você entendeu. Você entendeu aonde é o cuidado. E o texto nos mostra exatamente isso. E aí, quando nós entendemos essa nuance, quando nós entendemos esse panorama, nós não queremos outra coisa mais. Não queremos. Porque, queridos, é somente Deus que pode nos tratar com um amor fraternal, um amor pela qual o grego chama, a língua ágape, um amor agapau, é um amor íntegro que somente cabe a Deus. Não é um amor de um filho com a mãe, ou de um pai com o filho, ou um amor entre cônjuges, não é um amor entre amigos, é um amor perfeito em sua essência, um amor ágape que somente Deus tem. E o amor dele transcende todas as coisas. Essa é a beleza de nós entendermos quem é o nosso pastor. E aqui nós o conhecemos. Porque, queridos, não há nada melhor do que sempre se encontrar fazendo a vontade do nosso Deus. E nós devemos entender isso. Devemos entender que nós precisamos caminhar até Ele e não ceder os nossos corações aos mercenários, àquilo que perece, mas sempre olharmos para aquele quem é a verdadeira porta. A terceira e última coisa que eu quero tratar com vocês, agora do verso 15 ao 18, o texto fala assim: assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então
haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. A última coisa que eu quero tratar com vocês, queridos irmãos, é exatamente o verdadeiro cuidado que temos em evidenciar, principalmente no verso de número 15, que Deus, ele sendo próprio Deus, ele enviou o seu Filho como intermediação para nós, para que nós venhamos nos reconciliar a Deus. E aqui tem um cuidado sublime, um cuidado ápice que nós precisamos entender. Queridos, a maior coisa que Deus fez para nós, a maior, foi ter entregue Jesus Cristo na cruz. Às vezes nós negligenciamos essa parte da história, nós a vemos como muito importante, mas nós não colocamos ela no seu devido pilar de prioridade, como se fosse um cume de uma grande montanha, um cume de uma grande narrativa, o ponto-chave, o nexo de todas as coisas. E é ali que nós devemos olhar, porque a maior manifestação de graça, a maior manifestação de Deus em amor por nós foi Jesus Cristo. E, queridos irmãos, somente há uma pessoa pela qual se entregou voluntariamente para aqueles que não mereciam, e foi a maior pessoa de todas elas, que é o próprio Deus. Nós, às vezes, se perguntando, será que nós, um exemplo, na verdade, uma ilustração, é claro, nós, em hipótese nenhuma, e eu digo de púlpito para vocês, e eu acredito que vocês também, que estão me ouvindo agora, compartilham dessa mesma ideia. Eu jamais entregaria o meu filho numa morte de cruz. Não era uma morte simples, não era uma morte rápida, era uma morte de sofrimento até o fim, até o último momento. Eu jamais entregaria o meu filho para morrer, nem se fosse pela melhor pessoa do mundo, que dirá a pior. Mas é exatamente isso que Deus fez. E Deus, ele se entregou por nós. Ele se entrega para as suas ovelhas. Um exemplo disso é exatamente o rei Davi, que ele, antes de ser tornado rei, ele era pastores na casa do seu pai, Jessé. E é muito interessante que quando as ovelhas eram ameaçadas, existem dois momentos muito célebres onde nós encontramos Davi indo de confronto para salvar as suas ovelhas. Ele mata um urso e ele mata um leão. E é interessante, queridos, que o texto posteriormente vai falar para nós, quando ele estava prestes a lutar com Golias, que Davi ele tinha um aspecto de menino, mas mesmo assim ele conseguiu derrotar esses monstros daquela época que estavam querendo tragar as suas ovelhas. E aí Jesus ele vem com uma mensagem forte, porém humilde. Ele vem em Nazaré, coisas que ninguém dava importância a ele, nasceu numa manjedoura, viveu uma vida simples como marceneiro junto com seu pai, mas enfrentou gigantes, enfrentou até a morte e mesmo assim ganhou todas as coisas por nós. E a beleza de nós entendermos isso, queridos irmãos, é que o pastor, que é a porta, que é Jesus, ele tem poder para conceder a sua vida, para entregar a sua vida e para reavivê-la. E isso é uma beleza constante, porque aqui nós temos exatamente a segurança de que Deus, pelo fato de ter poder até mesmo sobre a morte, ele tem poder para nos garantir, essa é a palavra, garantir a salvação em Cristo. Se nós nos convertermos verdadeiramente, entrarmos por essa porta, Ele cuidará de nós de uma forma completa. É isso que nós experimentamos em Cristo, é isso que nós experimentamos em Deus. E aqui, queridos irmãos, o verso de número 17 e 18 termina dizendo: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Uma segurança sem fim. E agora eu quero concluir com você no verso
de número 16. Ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um rebanho e um pastor. E a pergunta é: você é uma ovelha do Senhor? Experimenta esse cuidado? E aí, se a resposta for sim, bem-aventurado é você, pois temos um Senhor soberano. Se a resposta for não, o Evangelho, uma boa notícia para você, tem que ser dito e você tem que entender: o Senhor está te procurando. E o fato de ter a oportunidade de ver um vídeo desse, uma mensagem dessa, não endureça o seu coração. É Deus te dando uma oportunidade. É Deus falando com você. É Deus te dizendo: olha, eu quero que você esteja perto. E para aqueles que já estão também, que nós venhamos intensificar isso em nós, porque somente Deus há toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero orar com vocês e assim nós estamos encerrados. Nos vemos posteriormente no culto aqui na nossa igreja e que o Senhor venha cada vez mais abençoar todos vocês em nome de Jesus. Vamos orar finalizando esse momento? Querido Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui, ó Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha cada vez mais a nos abençoar, abençoar as nossas famílias, os nossos dias, e que nós venhamos cada vez mais entender esse cuidado sublime que o Senhor tem por nós. Louvado seja o nome do nosso Deus por tudo que o Senhor faz pelas nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.